Hoje é comemorado o Dia Nacional da Astronomia e o planetário, que oferece uma experiência encantadora, anuncia os fenômenos astronômicos imperdíveis para 2024. O espaço tem atividades para o público de todas as idades. Laila Lack. Visitar o planetário no Rio de Janeiro é mesmo coisa de outro mundo e eu não estou só brincando. Quem está aqui com a gente hoje para conversar sobre esse universo fascinante é o Leandro Guedes, diretor de astronomia do planetário. Leandro, muito obrigada pela sua participação. E vamos começar falando sobre essas visitas, né? São em média 15 mil visitas por mês no planetário, um lugar que tem informação de forma muito atrativa, né? Como é que está sendo essa programação para os visitantes? Pessoal, o planetário é um lugar que principalmente acolhe todas as questões aí que a gente pode ter, não é? Sobre o universo, sobre a vida e sobre tudo mais. Então, é um lugar que recebe todas, independente da idade, independente de background, aí, de conhecimento, independente de qualquer qualquer bagagem que você tenha. Lá é um lugar para você levar o seu encanto pelo universo, pelas estrelas, pelos planetas. Então acho que é por isso que a gente tem um público tão grande, né, e tão bonito no planetário. E lá são muitas instalações que ajudam a contar um pouquinho dessas informações sobre os planetas, sobre o nosso sistema solar, enfim, o que as pessoas encontram no planetário? Olha, a astronomia ela é muito grande, né? Sem o trocadilho, né, com o espaço, mas é uma área do conhecimento que abrange planetas, abrange a vida das estrelas, abrange o universo como um todo, que é a cosmologia, né, estuda como o universo nasceu, como ele se evolui, o que vai acontecer com ele. Todas essas áreas estão em algum lugar ali do planetário. Tá? Então as pessoas podem, por exemplo, uma parte que é muito famosa no planetário são as balanças, né? Você pode subir numa balança e ver o quanto ela registraria em outro planeta, né? Quanto uma balança falaria ali sobre o seu peso, né? Não é muito correto você dizer que é o seu peso em outro planeta, né? Mas o quanto uma balança registra quando você sobe numa balança na Lua, por exemplo. A gente sabe que a gente fica mais leve na Lua, né? Então você sabe quanto é o seu peso aqui na Terra, né? Quanto seria o correspondente disso na Lua, ou em Marte, ou em Júpiter. A gente tem uma área em que os visitantes podem fazer uma brincadeira, lá ela é muito legal. Escolhe uma estrela com uma determinada massa e você escolhe um planeta com uma determinada massa. E aí você escolhe uma distância entre a estrela e o planeta. E o computador vai dizer se esse seu planeta pode ter vida, se ele não pode ter vida, se ele está muito perto, muito longe, se tem vida, quanto tempo essa vida teria para evoluir, para se tornar uma vida inteligente. É muito legal. E nós temos também lá, o que está fazendo muito sucesso, são os meteoritos, né, do Museu Nacional, que estão lá no planetário agora. E é uma chance de você encostar no extraterrestre, né? Porque os meteoritos vieram de fora da Terra. Né? Incrível. E é um acervo muito educativo, mas pouca gente sabe que o planetário também oferece cursos. Sim. E não é só para quem é cabeção, nerd, não, né? Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. A gente costuma dizer que o pré-requisito lá para os cursos do planetário é falar português, porque os cursos são dados em português. Então, a gente busca sempre falar sobre essas coisas, evolução das estrelas, história da astronomia, astrofísica, galáxia, buraco negro, todos esses assuntos que chamam a atenção e aparentemente são muito complexos, né? A gente sempre consegue explicar, compreendê-lo de forma simples. Existem graus, né, Laila? Você pode ser um físico relativista para entender lá o que acontece no horizonte de eventos, que é o limite do buraco negro ali com o universo, ou você pode entender de uma forma qualitativa o que está acontecendo. A nossa preocupação no planetário é que todo mundo compreenda o universo, né, de forma a ter contato com a ciência, saber que a ciência fala sobre a natureza de uma forma compreensível. A ciência não é uma coisa de outro mundo, né? Pelo contrário, a ciência é uma coisa do nosso mundo e todo mundo pode compreender conceitos científicos. Mesmo aqueles conceitos que são aparentemente mais complexos, é possível que eles sejam traduzidos de uma forma que qualquer um pode entender. E para quem gosta desse tipo de assunto,
se fascina também pelos assuntos do planetário, vocês também promovem algumas ações, alguns fenômenos que podem ser observados. O que a gente tem para o ano que vem, por exemplo? Eu, inclusive, já fiz uma reportagem sobre observação da superlua. O que tem para o ano que vem? Olha, para o ano que vem vai muita coisa, tá bom? A gente vai ter Lua, a gente está sempre observando a Lua. E uma dica, pessoal, procurem ir no planetário para observar a Lua perto do quarto crescente. A lua cheia não é legal no telescópio, a lua cheia ela fica muito brilhante ali, né? Ela é bonita para a gente ver no céu, mas no equipamento ela fica muito brilhante. O quarto crescente, que ela está no céu no horário razoável, né? Ainda no comecinho da noite, você tem aquela parte clara e aquela parte escura, ela te dá sombras. Então ali você consegue ver as crateras, as montanhas da Lua com uma nitidez muito, muito legal. Na lua cheia você perde um pouquinho isso. Então, melhor época para ver a Lua é no quarto crescente. A gente vai ter, ano que vem, uma coisa muito legal que vai acontecer, o Sol vai passar por um período em que ele vai estar com muita atividade, né? Então, você sempre observa no Sol manchas, né, as chamadas manchas solares, que são regiões ali da superfície do Sol que recebeu material que estava abaixo da superfície, né? Esse material aflora com uma temperatura um pouquinho menor. A temperatura do Sol ali na superfície, naquela parte amarela, é em torno dos 5, 6 mil graus, tá? Só isso. Muita coisa. Na verdade, a temperatura começa a ficar muito alta quando você vai para o núcleo do Sol. Lá para dentro você chega nos milhões de graus, né? Na superfície está uns 5 mil, 6 mil graus. Uma usina tem isso aqui, né? Não é nada muito absurdo, mas quando esse material sai debaixo da superfície e aflora, ele chega ali por volta dos 4 mil graus, um pouquinho, ainda muito quente, né? Mas um pouquinho menos quente. E em astronomia, a diferença de temperatura a gente vê logo na cor. Tá? Então no Sol você observa aquela superfície que na verdade é mais para o branco, né? Quando passa pelo azul do céu fica amarelo. E a gente vê as manchinhas pretas. Ano que vem, como o Sol vai estar com muita atividade, nós vamos ver muitas dessas manchas, né? E o planetário está com os óculos lá, que a gente pretende distribuir para poder observar aí esse período de máxima atividade do Sol. Que bacana. Não por acaso a gente está batendo esse papo hoje, que é Dia da Astronomia. E a origem dessa data, a escolha dessa data também é muito curiosa. Pouca gente sabe que tem aquela relação histórica, né? Exatamente. O Brasil tem um Dia da Astronomia no nosso calendário oficial, que é 2 de dezembro, porque é aniversário de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um personagem extremamente importante para a ciência no Brasil, a ciência como um todo, né? Ele era um grande entusiasta da ciência, em particular da astronomia. Eu sei que ele tinha um gostinho bem especial assim por astronomia. Ele era conhecido como imperador cientista, né? Então, a astronomia no Brasil se desenvolve por causa dele, tem várias razões históricas. Então, o Brasil é um país que mereceu um dia especial no seu calendário oficial para celebrar a astronomia, que foi escolhido como sendo o dia do aniversário de Dom Pedro II. Existem 2 dias que são os dias da astronomia internacionais. Tá? Isso começou nos Estados Unidos, foi a Associação Astronômica do Norte da Califórnia, que estabeleceu um sábado entre meados de abril e meados de maio, né, que é a primavera deles, né, o sábado mais próximo do quarto crescente, justamente que é a melhor lua para a gente observar. Então eles faziam várias atividades, levavam o telescópio para a rua e tal. Isso começa em 1973. Depois, em 2007, eles acrescentam outro dia no outono deles, né, entre meados de setembro e meados de outubro. Então existem esses 2 dias que são dias da astronomia internacionais. Mas no Brasil a gente tem o nosso especial aqui que a gente merece. E por que então comemorar essa data? Porque muita gente acha que a astronomia é uma ciência muito distante da nossa realidade, mas não é isso. Todo mundo tem um pouquinho de astrônomo. Todos nós gostamos de astronomia, Lala. Eu acredito que seja porque parece que quando a gente faz perguntas sobre o céu, parece que nós estamos fazendo perguntas para fora, né? Mas, na verdade, as perguntas da astronomia são perguntas muito internas. Nós, quando perguntamos sobre a origem do universo, qual vai ser o futuro do universo, na verdade é uma preocupação sobre a nossa origem. O nosso futuro. Quando a gente pergunta se nós estamos sozinhos ou se existe vida fora da Terra, essa é uma pergunta sobre a nossa solidão. Então são perguntas muito humanas e eu acho que é por isso que todo mundo gosta de astronomia. As crianças, como são mais
autênticas, né, elas colocam esse gosto mais para fora, mas na verdade adultos de todas as idades também gostam de astronomia e é por isso que também que o público do planetário é tão diverso, né? Muito bacana. Só para a gente terminar, já que a gente está numa era de fake news, a Terra é redonda? Brincadeira. Eu garanto que a Terra é redonda. E as fake news realmente causam prejuízo para todo mundo, né? Em especial para a ciência. E quanto mais as pessoas entenderem que ciência é uma coisa compreensível, ciência não é propriedade particular dos cientistas, ciência é uma coisa que está no nosso dia a dia, está em contato com a gente o tempo inteiro e todo mundo pode compreender. Então qualquer dúvida que você tenha sobre ciência, qualquer dúvida, independente se é na química, na biologia, se é na botânica, na medicina, todo mundo pode compreender, em algum grau, né? Se você quiser ir um pouco mais a fundo, você vai precisar estudar, se dedicar como um profissional, mas em algum grau, todo mundo pode entender todos os conceitos científicos que a humanidade desenvolveu até hoje. Muito obrigada, Leandro, e o Planetário está aí para isso também. Exatamente, tá bom?